Aí, boa tarde a todos. Hoje é dia 2 de dezembro, né? Esse é o nosso segundo tempo aqui da nossa aula de hoje de segurança, introdução à segurança do trabalho, né? Hoje a gente está vendo aqui a norma número 12, NR12, de segurança em máquinas e equipamentos. Meu nome é Ricardo Machado, somos aqui do IFRN, Campus Natal Central, curso técnico de segurança do trabalho. E então já está feita aqui a abertura do vídeo. Vamos ao trabalho. Deixa eu abrir o slide aqui. Novamente, abrir uma janela. Não sei se vocês já estudaram aí a administração científica, né? Então, essas pás aí me lembraram essa historinha aí do Taylor, né? O Taylor é o famoso pai da administração científica, então ele pretendia o quê? Otimizar tempos e movimentos, então se fazia até um curso, né, de tempos e movimentos, você padroniza o método, e aí vai ver o tempo de cada movimento, para você poder padronizar um tempo de operação, né? E aí o funcionário virava escravo do tempo, né? Uma linha de produção, com uma coisa feita em série, né? E aí essas pás aí me lembraram dos experimentos aí do Taylor, que foi, ele observou que na indústria de aço você tinha uma pá única, um padrão, para transportar tanto o carvão quanto o minério de ferro, só que o carvão mineral, né, ele é muito mais leve do que o minério de ferro. Tá? Então ele desenvolveu o seguinte, eu faço uma pá maior para o carvão e uma pá menor para o minério de ferro e a pessoa vai fazer o mesmo esforço. E aí ela vai conseguir produzir um volume maior de carvão, transportar um volume maior de carvão com o mesmo movimento, né? Então, é claro que as ferramentas, gente, nesse caso aí, né, chegava até esse cúmulo aí, e se vocês quiserem ver um vídeo aí, assistam Tempos Modernos, né, o cúmulo aí da industrialização, você tem até uma máquina para o amigo Charlie Chaplin lá comer o milho enquanto continuava montando as coisas lá na linha de produção, né, uma máquina para alimentar o trabalhador sem precisar parar de trabalhar, né, e... Mas isso ali nos anos 30, né, mas se você ver, a gente ainda tem muitas operações que ainda são assim, por exemplo, uma linha de produção aí de montagem de eletrônicos, uma linha de desmonte aí de frango, um caixa de supermercado, né, são ainda trabalhos repetitivos que eu tenho tempos padrão, né? E às vezes a velocidade do meu trabalho é regulada pela velocidade da esteira que transporta esse produto. Então, tudo isso vocês vão estudar também lá na disciplina de ergonomia, mas tudo isso tem que ser muito bem avaliado para que não gere um agravo à saúde do meu funcionário, tá? Então, aí temos algumas, e o comprimento, por exemplo, do cabo, o tamanho dessa ferramenta aí, a pega, né? O jeito como eu vou operar faz toda a diferença na minha saúde, certo? Por exemplo, a gente não deve girar com carga, né? Pegar a pá e girar para jogar ela para trás. Então, tem que girar minhas pernas aí, movimentar minhas pernas. Então, temos aí algumas ferramentas. Quando for transportar isso dentro de um veículo, que é o que a gente encerrou o primeiro tempo da nossa aula, né? Isso tem que estar acondicionado, tem que ter uma caixa que eu vou lacrar, porque se eu der um freio, essa picareta aí pode espetar as costas da pessoa que está sentada no banco do motorista ali, né? Tá? Então, eu tenho que ter um container, né, para condicionar essas ferramentas. Imagina você transportar os cortadores de cana até um setor de trabalho, e o cortador de cana ele tem um apego muito grande com o seu facão, porque é dele, né, ele afiou, perdeu tempo em afiar, o cabo já não está quebrado, então ele não quer trocar com ninguém aquele facão, então ele quer carregar na mão, né, só que se sofrer um acidente ali, você se mata, né. Então tem que ter um jeito aí de identificar esse material por pessoa, e isso também é importante para a empresa ter controle de quem é que está zelando pelo equipamento, pela ferramenta, mas tem um jeito de transportar isso de maneira separada das pessoas e acondicionada. Muitas vezes, gente, eu tenho que levar as ferramentas até o meu posto de trabalho. Então, imagine aí um mecânico de manutenção de automóveis, né? Você pode ter um painel de ferramentas, mas você não vai usar a ferramenta e depois devolver ela para o painel quando o teu posto de trabalho é longe do painel. Então, pode-se recorrer a carrinhos, né? Imagine aí o mecânico de uma indústria têxtil, o mecânico de máquina de costura, camarada que troca agulha, que faz regulagem, que troca correia, ele se desloca de bicicleta dentro da fábrica. Às vezes é uma bicicleta elétrica, né?
e ele transporta a caixa de ferramenta na bicicleta, a bicicleta cargo, né? Às vezes é um carrinho também, elétrico, tipo esse carrinho de golfe aí, para ele poder transportar todas as ferramentas que ele precisa, mas isso tudo tem que ser acondicionado, né? Você tem um container, tá? Essa aqui é a caixa de ferramenta tradicional, né? E eu tenho que ter também uma certa ordem aí para eu não ter que estar perdendo tempo em encontrar a ferramenta certa. Aqui na minha casa eu tenho as duas coisas. Eu tenho um armário que tem as ferramentas assim. Esse aí não é minha casa não, mas peguei da internet essa imagem. E eu também tenho a caixa de ferramenta que quando eu preciso resolver uma coisa fora, normalmente aí minha sogra chama para fixar um parafuso lá, botar um quadro, né, montar um guarda-roupa, fazer alguma coisa assim. Aí eu seleciono ali as ferramentas, né, boto na caixinha de ferramenta, levo no porta-mala do carro até lá. E as outras ferramentas, por exemplo, a furadeira, uma parafusadeira também tem a sua caixinha, para não estar tudo jogado, misturado, né? E além de estar desorganizado e eu perder tempo com isso, pode gerar acidente. Tá? Tá aqui a bainha do facão, ó, sempre ferramentas de corte. A faca mais perigosa é a que tem menos corte, tá? Porque o corte, na verdade, o que que vai fazer eu conseguir romper ali, cortar um coco no meio, cortar a carne, cortar alguma coisa, uma cana? É a quantidade, é a pressão que a lâmina faz sobre aquela superfície. Então, pressão não é força sobre área. Se eu diminuir a área, eu vou aumentar, se eu aumentar a área, eu vou aumentar também a força que eu tenho que fazer. Então, aquela faca que não está muito afiada, eu acabo tendo que fazer mais força para cortar, e aí a chance de um acidente é bem maior. Se lembre que ferramenta de corte é feita para cortar, tá? Então ela tem que ser afiada. O que eu vou ter é que ter dispositivos e um procedimento padrão para não cortar o meu dedo, não cortar o meu pescoço, né? O jeito que eu vou usar. Então a faca a gente sempre usa ela puxando para fora, nunca para dentro, né? Vou cortar aqui. Eu posso usar o EPI também, luvas de malha de aço na mão que não tem a faca, para não cortar o dedo. Né, e o jeito de operar com isso também, né? Lembrar que eu também tenho colegas de trabalho, eu posso projetar essa faca contra o colega, então ter aí um procedimento de trabalho adequado para essa ferramenta. Lembrar também que nem sempre você vai usar uma ferramenta só, um equipamento, uma máquina só. Tá? Então, normalmente os operadores são multitarefa, né? Então aí você vai ter que receber o treinamento para cada tipo de ferramenta que você usa, para cada tipo de máquina, para cada tipo de equipamento. Chegou o pedreiro aqui em casa para fazer a minha calçada aqui, então ele sabe dirigir, então ele tem que ser treinado para dirigir um automóvel, ser habilitado para dirigir um automóvel. Aí chegou aqui, usou furadeira, usou talhadeira, usou colher de pedreiro, usou pá, usou a bitoneira. Então várias ferramentas e equipamentos e máquinas e um procedimento seguro de trabalho, cara, muito cuidadoso, não se acidenta, porque segue o roteiro. Esse aqui é o balancinho, ele é um suporte de carga. Então, quando a minha ferramenta é muito pesada, eu penduro isso no suporte e eu elevo a ferramenta aqui. Imagina uma máquina de solda ponto, né, uma máquina que eu tenho que abrir, por exemplo, um boi. Vocês assistirem aí na internet, um filme chamado Carne e Osso, né, vai mostrar lá o processo de trabalho do frigorífico. Né. Então, você tem lá uma motosserra para abrir um boi no meio, assim. Então, isso é muito pesado, essa máquina, né? Então, ela vai ser suspensa aí por um balancinho. Imagina eu ficar o dia inteiro com uma parafusadeira vertical, aqui parafusando placa de circuito impresso, né? Então, o peso dessa parafusadeira é leve, mas se eu ficar o dia inteiro segurando ela aqui, vou ferrar o meu ombro. Então, essa parafusadeira é pendurada num pequeno balancinho desse, e a posição que eu deixo ela, o balancinho é regulado por peso da ferramenta, né? A posição que eu deixo ela, ela fica. Se eu levantar um pouquinho e largar, ela fica naquela altura. Tá? Essa daqui, por exemplo, eu posso ter ela num posto de trabalho fixo. Normalmente eu me movimento com ela, né, numa obra, tal, me movimento com ela, mas eu posso ter ela numa bancada para fazer determinada tarefa. E poderia usar um balancinho para não suportar o peso dela todo na mão. Aqui uma serra sabre, essa daqui. E as máquinas, os equipamentos, né, elas têm que sofrer manutenção. Manutenção é aquele processo que visa manter ou restabelecer a condição original de funcionamento, tá? E, claro, prorrogar a vida útil, né? Prorrogar a vida útil dessa máquina, desse equipamento. Quem faz manutenção? Aí vamos ver.
uma parte da manutenção o operador pode fazer. Por exemplo, eu tenho um veículo, eu sou o operador do meu veículo aqui. Então, eu limpo o tapete, eu lavo o carro, eu boto ar no pneu, eu completo a água do radiador, né? Eu regulo os espelhos, né? Passo aspirador de pó nesse veículo. Então, são pequenas manutenções para manter o estado de funcionamento que o próprio operador pode fazer. Mas tem aí um limite, né? Pô, vou desmontar meu carro para substituir o sistema de freio desse carro. Pô, aí não sou qualificado para isso, né? Como operador, não sou qualificado para isso. Então, o procedimento de trabalho tem que definir isso. E essa parte aqui da manutenção, que eu vou falar agora, é a manutenção que o profissional de manutenção faz, tá? Então, ela pode ser preditiva, quer dizer, eu estou prevendo uma falha. Tá? Então, antes de terminar, eu sei que essa peça tem uma vida útil, sei lá, de 1000 horas, né, nesse motor aí. A cada 1000 horas tem que trocar o óleo, né? Mas se essa peça falhar, essa falha pode ser catastrófica. Imagine aí a asa de um avião, né? Se ela falhar antes da hora, né, antes do término da vida útil, e é possível que aconteça, o avião cai, né? Então, a gente instala sensores para estar me avisando se tem algo errado antes do fim da vida útil dessa peça, né, para eu já poder intervir, né? Então, essa a gente chama de manutenção preditiva. E eu tenho a manutenção preventiva, tá, que... Eu estou usando esse exemplo do avião, mas imagina que uma indústria de cana tem uma safra e uma entre-safra. Durante a safra, eu não posso parar a fábrica, não posso parar a usina por uma falha, né? Então, na entre-safra, a gente troca tudo e todas aquelas peças que a gente desconfia que possa falhar antes do final da vida útil, ou que essa vida útil vai terminar antes da próxima entre-safra, eu já troco, né? Tá? Preditiva. E a preventiva é isso, eu contar com a vida útil de cada equipamento. Quando você compra aí um automóvel, vai ver o manual do automóvel, já vai dizer, olha, a cada 5.000 quilômetros, trocar o óleo, trocar o filtro do óleo também. A cada 10.000 quilômetros, trocar tal correia. A cada 20, sei lá, 50.000 quilômetros, trocar o disco de embreagem. Os amortecedores, fazer um teste a cada não sei quantos mil quilômetros lá. Então, em função da vida útil. Eu posso também arriscar, né, e dizer o seguinte, esse fabricante de automóvel está querendo me enganar, ele quer vender peça. Então, eu vou lá na concessionária, vai querer trocar tudo, eu não vou trocar e está acabado de pronto. Eu posso assumir esse risco? Posso, né? Mas aí eu posso comprometer uma parte mais cara do meu automóvel. Ou posso comprometer a minha segurança, por exemplo, eu não quero fazer a inspeção no meu sistema de freio e o negócio falha quando eu preciso, né? Tá? Então, é uma coisa séria aí de que pode estar gerando acidentes, né? E a manutenção corretiva são para aquelas coisas que imprevisíveis e onde, quando é imprevisível e a falha é catastrófica, eu uso um sensor, aí eu faço a manutenção preditiva. Quando é imprevisível e a falha não é catastrófica, a gente só conserta quando quebra. Tá? O caso do furar o pneu do automóvel aí. Não tem como prever que eu vou passar em cima de um prego, né? Mas também não vai explodir o pneu, capotar o meu carro por causa disso, né? Então, quebrou, conserto. Também não posso fazer tudo na minha vida, só conserto quando quebra, né? Tá? Porque eu posso ter problemas também e posso ter um custo mais elevado também. Por exemplo, não vou trocar o óleo do meu carro nunca, mas aí fundiu o motor, perdi o motor, né? Então, não posso fazer só quando quebra. As máquinas e os equipamentos, dentro da sua existência, né, ele tem uma fase de infância, que a gente chama aí o início da operação, saiu da fábrica para começar a ser usado esse equipamento, e aqui a chance de falha é maior, tá, porque pode ter defeitos de fabricação, ajustes. Tá? Depois ele entra numa probabilidade mais baixa de falha, que é o que a gente chama vida útil. E é claro que essa vida útil pode ser do equipamento como um todo ou de alguns componentes, né? E lá depois dessa vida útil, que eu posso protelar, posso prorrogar ela com a manutenção, né? A manutenção preventiva e tal. Eu vou entrar numa fase de desgaste e aí vai falhar muito meus equipamentos aí, e aí eu vou ter que substituir ele como um todo, né? Tá? Aqui tem alguns elementos de máquina, elemento de transmissão de força, aí, o eixo, aqui a coroa e pinhão, né, por transmissão por corrente, a roda dentada, que quando eu tenho duas acopladas ou mais, a gente chama de engrenagem, aqui a biela, né, o girabrequim, manivela, desculpa, aqui a cruzeta, o mancal de rolamento, que serve aí para acoplagem de eixo, né,
e aqui o mancal de deslizamento, tá? O escorregamento. Então, esse rolamento ele vai ter esferas, ou rolos, ou agulhas, né, cones, e essas peças têm uma vida útil, né, determinado tempo, a gente vai ter que substituir. O rolamento ele começa a dar ruído quando acaba a vida útil, né? Então, mas eu não posso simplesmente só me ater a isso, né? A gente vai por horas de trabalho mesmo, né? Pelas horas e pela rotação a gente sabe a vida útil em milhões de rotações, né? E aí você calcula quanto tempo você vai ter que trocar esse rolamento aí. Né? Então, aqui, eixo, pinhão e coroa. Toda a transmissão de força a gente tem que ser enclausurada. Aqui também, ó, transmissão de força, aqui fuso de transmissão de força, rosca transportadora, né? Também as polias para correias, tudo isso tem que ser enclausurado porque a chance de acidente é muito grande. Né? E aqui, reforçando, a manutenção preventiva tem essa objetiva realizar a reposição programada, né, desses itens que a gente chama de consumíveis. Então, vou trocar um rolamento, vou trocar um filtro, aqui tem alguns, né? Trocar uma correia, trocar um filtro. Por exemplo, a correia do alternador de um automóvel, né? Se ela romper, isso não é uma falha catastrófica, mas vai parar de carregar minha bateria. Mas já a correia dentada, se ela romper, eu vou lascar o meu motor. Tá? Então, puta, aí a gente chama de falha catastrófica. Então, tem que ter respeitar o tempo de vida mesmo, ali, a vida útil, e fazer essas trocas, não deixar só para trocar quando quebra. Aqui fluidos, né, óleo, filtros de combustível, filtros de ar. E como a gente tem numa empresa muitas máquinas e muitos equipamentos, como é que eu controlo isso? Eu vou ter que ter uma bola de cristal para adivinhar que acabou a vida útil do óleo de determinada máquina, que está na hora de trocar o filtro de uma outra máquina, que está na hora de trocar uma corrente de uma outra máquina, eu tenho que esperar quebrar, né? Então, a gente usa, antigamente, né? A gente usava um prontuário, cada máquina tinha uma pasta com um manual de instruções e todas as intervenções ali que foram feitas nela, todas as ordens de serviço e tal. Se controlava isso através de calendários, de cronogramas, assim. Hoje, claro, com o computador, você tem uma pasta eletrônica, e aí o sistema, esse aqui é um dos sistemas, aí você baixa até uma versão gratuita aí na internet, para você gerenciar isso. Então, você cadastra a máquina, ela ganha um número, né, um número de controle, e aí você cadastra lá os componentes dela, qual é a vida útil, quando foi trocada a última vez, e aí o sistema te avisa. Você abre, chega de manhã, né? O gerente lá de manutenção chega de manhã, vamos ver o que temos para hoje. Tem que trocar a correia da máquina 6.825, né? Além disso, de vida útil, tem coisas que é muito difícil prever a vida útil, porque pode ser questão de mau uso, né, uma questão operacional. Eu tenho que ter também a inspeção visual do próprio operador e outros profissionais de manutenção que vão estar verificando essas coisas, né? Então, o operador pode te explicar assim, não está funcionando a máquina, olha, esse cabo elétrico aqui está rompido, né, caiu a tomada, esse botão não está funcionando, então pode também te alertar, mas um sistema desse aqui me ajuda muito a fazer a programação, né? E, claro, ele me avisa antes, até para saber se eu tenho a peça de reposição no estoque, porque tem um tempo de espera, né, de compra, eu não quero também que a máquina fique parada, né? Então, você programa tudo isso no sistema, e ele vai lhe avisando, como se você recebesse ali um e-mail, né? Aqui não é exatamente um e-mail, você abre o sistema e ele já abre a tela. E aí ele já imprime uma ordem de serviço, essa não é a ordem de serviço de segurança do trabalho, mas é uma ordem de serviço de manutenção. E aí você chama lá o profissional lá, aqui João, tá lá, máquina 6.825, tá aqui a ordem de serviço, vai lá, trocar o óleo, trocar a correia e tal. Passa no almoxarifado, pega esse material, vai até lá fazer, já combinei aqui com o chefe do setor lá para parar essa máquina e vamos fazer esse serviço. E depois a pessoa lá assina essa ordem que foi executado o serviço, você traz de volta e esse material você dá baixa no sistema. Tá? A legislação, ainda bem, né, já evoluiu e ela permite esse registro eletrônico. Tá? Claro, nesse caso aqui, o fiscal do trabalho, se envolver como envolve aqui a NR12, né, o fiscal do trabalho vai querer ver esse sistema. Você tem aí o documento? Não, tem, é eletrônico. Então abre aí o sistema, quero saber essa máquina aqui, quando foi a última manutenção que foi feita.
Ah, tá aqui, tá pronto. Aí você vai ver a tela lá, vai verificar se foi feito ou não, quem fez, se a pessoa tem qualificação para fazer tal coisa, e aí vai aceitar lá um documento aí eletrônico. Tá? Assim, outros documentos também de segurança do trabalho. Né? Veja que aqui é um documento de manutenção, mas essa manutenção afeta a segurança do trabalho. Tá? Você pode ter lá um diploma que você deu para a pessoa que recebeu o treinamento, um diploma físico, a pessoa fica contente que recebeu lá um papel com aquele diploma, né? Vai servir isso para ele apresentar, mas logo, logo tudo isso vai ser eletrônico, a pessoa vai ter um acesso a um banco de dados lá que tenha isso. E se ele perdeu esse diploma, você tem o registro desse treinamento, o registro eletrônico. Antigamente a gente tinha que ter uma pasta, né? Ainda tem alguns documentos que a gente ainda tem que manter numa pasta, né? Mas você pode ter documento com assinatura eletrônica, um registro de que realmente aquilo foi feito. A NR12 fala também aqui, gente, dos dispositivos de acionamento. Tá? Uma coisa é eu energizar uma máquina, outra é eu botar ela para funcionar. Tá? Então, se for uma máquina com energia elétrica, então tem lá um painel de controle da máquina, onde tem lá o elemento de, por exemplo, o disjuntor de controle elétrico ali dessa máquina, uma botoeira que eu vou acionar esse sistema. E aqui na máquina eu tenho que ter um painel que vai ser o acionamento. Esse acionamento tem que estar ao alcance do operador na posição de trabalho. Aí não vai ter que sair dali, precisa ligar uma máquina, ele vai sair para um outro painel longe da máquina para fazer isso, né? Então ele aciona e para a máquina no seu posto de trabalho, ao alcance da mão, tá? Não só da mão, eu posso acionar a máquina de outras maneiras também, como por exemplo pela biometria, né? Esse acionamento ele também não pode estar numa zona perigosa da máquina. Tá? Que eu vou lá apertar o botão e aí arranco o meu dedo, porque a máquina entra em operação, ou joga ali uma substância no meu dedo, ali, sei lá, um respingo. Então esse botão, se for um botão, tem que ser muito bem posicionado. Tá? Estava vendo aqui um veículo, ontem aqui, estava vendo um veículo elétrico ali, né? Um Ford Corolla elétrico, ali na concessionária. Então ele não tem chave, né? A chave está no seu bolso. Mas ele tem um botão de start, mas se você apertar o botão de start e essa chave não estiver aproximada, ele não liga. Ele também acende o painel e diz assim, coloque o pé no freio, senão você não vai conseguir ligar, né? Aí você aperta o botão de start e ele funciona, né? Então, essa pessoa que tem essa chave ou esse mecanismo de acionamento aí, mesmo que seja um comando por voz, né? Ok, Alexa, liga aí e tal, sei lá, né? Ela tem que ser autorizada, né? Não é qualquer pessoa que vai ligar isso. Então, para ser acionado ou desligado em caso de emergência, tá, por outra pessoa que não seja o operador. Tá? Então, tem que colocar, às vezes eu tenho que botar 2 botões de acionamento e parada, tá, para outra pessoa que não seja o operador poder fazer isso no caso de emergência, porque às vezes eu estou por cima do botão e tranquei a mão na máquina e as pessoas não conseguem ter acesso para desligar, né, aquele equipamento. Tá? E não possa ser acionado ou desligado por acidente, né, de maneira involuntária. Veio alguém ali, deu um tapa e liga isso, né? E também que não acarrete riscos adicionais. Isso aqui está proibido, tá? A chave faca, era utilizada na década de 70, não se usa mais. Agora, isso aqui é uma botoeira, ela vai estar conectada lá a um contactor, se for um equipamento elétrico, né? Vai estar conectada lá a um contactor que eu vou acionar. Então, o verde liga, vermelho desliga. E, além disso, ainda tem que ter um botão de parada de emergência. Ó, o acionamento involuntário é esse aqui. Eu tenho um pedal que aciona uma prensa, por exemplo, uma guilhotina. Então, alguém pisou ali e arrancou a minha mão, né? Eu mesmo pisei, dei um passo para trás, pisei por acidente enquanto estava regulando ali a peça e me dei mal, né? Então, a proteção de pedal aqui amarela. Esse é o botão de emergência. Deixa eu passar o mouse aqui. E aqui é a chave que me dá o acesso. Então, quando eu sou autorizado, eu tenho lá a chavinha, eu ligo aqui, e aí vou bater no botão de liga e desliga, e esse aqui seria a parada de emergência, né? Então, nem sempre é uma chave, pode ser um cartão de aproximação, pode ser biometria, pode ser um comando de voz, reconhecimento facial, aqui também é biométrico, né? Tem que ter algum jeito de autorizar aquela pessoa a usar aquela máquina. Acontecem acidentes por conta de desvio de função, a pessoa quer
Ah, vou dar uma resinha nesse carro aqui, aí atropela alguém porque ela não sabe dirigir, né? Não foi, ou sabe dirigir, mas não foi autorizada a fazer aquilo, porque não se espera que aquela pessoa faça aquilo, né, dentro da empresa. Tá? As partes móveis, parte de transmissão de força, sempre tem que ser enclausuradas, né? Aí a gente está vendo um eixo cardan com duas cruzetas, ó. Tem que transmitir um movimento, torque, né? Um eixo inclinado. Então essas partes aí tem que ser enclausuradas para que não ocorra aí o acidente, né? E essa clausura, essa cadeia ali, essa clausura, ela pode ser uma chapa, ou pode ser uma tela, né? E essa tabela aqui, vou ampliar aqui para vocês, ó, ela vai me dizer qual é a malha da tela em função da distância de segurança. Tá? Quando a parte perigosa tá mais perto, né, eu tenho que ter uma abertura mais fechada, tá, para não conseguir alcançar lá. Tá? Então chega o ponto ali, como está ali a figura do braço, de eu poder ter uma malha mais espaçada, mas aí eu tenho que ter uma distância de segurança maior, né? Então essa tela vai ter que ficar mais longe da zona de perigo para que eu não consiga alcançar, né? E nem sempre eu consigo fazer isso com uma chapa, né? Porque às vezes a máquina precisa de ventilação, precisa tirar algum poluente ali de dentro, então eu vou ter que usar aí telas. As chapas também são superfícies que podem vibrar, né? Então amplifica o ruído. Então, algumas vezes eu tenho que também controlar isso, optar por tela. E em algumas situações eu não posso botar nem a tela, nem a chapa, então a gente usa uma cortina laser. A gente vai ver amanhã. Ó, esse aqui é um torno mecânico, e a gente já explicou lá quando falou em processos, né? Mas essa parte aqui, ó, placa de castanhas, é como se fosse um mandril de uma furadeira, só que é maior, né? Então você prende a peça aqui, a peça vai girar e a ferramenta está presa aqui nesse carro. A ferramenta vai usinar, né? Vai retirar material da peça. Então eu tenho que garantir que eu não vá bater com essa ferramenta nas castanhas, né? Senão eu vou ter um acidente sério aqui, vou romper a ferramenta, vou ter projeção de partícula. Então essa parte laranjada aqui, ela já é pintada de laranjada de propósito, porque quando está aberta, a gente vai saber que tem algo errado, né? E quando a gente abre, ela gira para cá, né? Quando a gente abre, ela trava a máquina, você não consegue ligar a máquina. Tá? E esse aqui, ó, e uma chapa translúcida aqui, tem que ter resistência ao impacto também, a projeção de líquidos. Isso aqui eu vou correr aqui para frente do carro para eu poder enxergar a ferramenta, então ela me protege também de projeção de materiais aqui, de cavaco, de óleo de corte, né? E aqui são os manípulos de controle. Aqui também, ó, tem um eixo de transmissão de força, ele está enclausurado. Esse aqui é o cabeamento, aqui também está enclausurado. E, vez por outra, o operador ele tem que trocar umas engrenagens aqui para mudar essa rotação. Tá? Ele muda essas alavancas aqui, mas aqui dentro também dá para trocar algumas engrenagens, né? Então, me lembro aí quando eu era estudante aí do técnico de mecânica, tinha um momento da aula que a gente tinha que fazer isso, e a gente morria de medo de ir lá ali mexer, e vinha um colega aqui ligar a máquina, né? Você arrancar os seus dedos ali na engrenagem. Então, para fazer isso, se é o operador que faz, eu tenho que ter um travamento na máquina também. Trava, tem uma chave aqui, desliguei a máquina, nenhum papangu vai vir aqui ligar, e aí eu faço essa operação. Eu digo isso porque, principalmente aí no meio de aprendizes, né, às vezes a pessoa por desconhecimento, ou brincadeira mesmo, né, vou dar um susto no cara ali, né, então tem que ter esse cuidado. Tá? Aqui tem um vídeo que eu vou mandar para vocês aí no WhatsApp sobre essas grades de proteção, sistema modular, né, que você pode estar instalando, e proteger com grades. Eu posso ter também delimitação de áreas de segurança com plataformas sensitivas. Então, ela pode servir, por exemplo, para a máquina só ligar quando eu estou ali, para garantir que eu estou na área segura, ou quando eu estou na área insegura, ela desligar a máquina. Tá? Então, tem esse funcionamento duplo aí. Então, pode ter uma região que eu não quero que ninguém esteja ali, se a pessoa pisar ali, o tapete, essa plataforma desliga a máquina, e uma outra área é uma região de segurança que eu só posso ligar a máquina se eu estiver ali, né? Então, coloco também o sensor de piso, tá? E eu posso também usar sensores, esses sensores aqui tem um problema também, porque ele causa uma protuberância aí no piso, né? Então pode dificultar a movimentação, causar tropeço e tal.
Então, tem sistemas mais modernos aí que são a laser, né? Então, o scanner a laser que identifica que você está ali, e aí aciona, ou permite, ou não permite que a máquina funcione. Aí, esse vídeo já mandei para vocês, é uma empresa que faz adaptação em máquinas e equipamentos, né? A Global aí, é uma adaptação para NR10 e NR12. Tá? Deixa eu fechar aqui esse slide, parar a apresentação aqui. E a outra parte é para amanhã, mas eu ainda tenho que conversar uma coisa com vocês aqui, só um momento. Tá? Deixa eu parar essa apresentação. Gente, ó, o meu irmão mais velho, né, ele é engenheiro mecânico, e essa semana, coincidência até, ele me ligou dizendo que ele assina a responsabilidade técnica para uma empresa que fabrica um equipamento para construção civil, sabe? É uma máquina para fazer o reboco da obra. Se vocês colocarem aí no YouTube, procurem aí máquina de reboco. Então, como é essa máquina? Você instala ela, você precisa de um técnico de mecânica, não é do pedreiro, tá? Precisa de um mecânico, não é do pedreiro. Você instala ela, nivela, e aí você põe a massa dentro de um reservatório, e ela sobe, colocando a massa na parede, e desce desempenando. Tá? Então faz ali 1 metro de largura de reboco por 2,5 metros de altura, faz essa faixa, aí você desmonta essa fixação da máquina, põe ela mais para o lado, põe mais massa, e faz isso. Então ele assinou como engenheiro mecânico a responsabilidade técnica dessa máquina. E aí o fiscal do Ministério do Trabalho bateu lá na obra e disse, não, eu quero uma análise de risco, uma análise preliminar de risco da segurança dessa máquina. Aí ele me ligou lá e disse, Ricardo, eu que tenho que fazer essa análise? Não, é o profissional de segurança que vai fazer. Então, o que eu recomendo lá para a empresa? Manda eles contratar um técnico de segurança, ou um consultor, ou mandar o técnico de segurança da empresa, fazer a análise preliminar de risco. Então, essa análise preliminar vai ver o seguinte, esse operador está treinado, essa máquina está bem montada, ela tem todas as proteções que deveria ter, e aí, claro, se não tiver, vai recomendar as melhorias, né? E, por exemplo, treina o cara, bota a proteção aqui dessa parte imóvel e tal. E aí, nessa hora, entra também o engenheiro mecânico ali, dizer, vou projetar a proteção para essa máquina, né? É claro que aqui a NR12 já nos exige, aí nos anexos a gente vai ver isso, que alguns equipamentos já sejam fabricados com todas essas proteções, né? Então, por exemplo, o fiscal do trabalho lá pode responsabilizar lá o meu irmão, por ter esquecido uma coisa no projeto dessa máquina lá, que deveria ter, porque atende essa norma, né? Ou pode simplesmente dizer para a empresa assim, não, a máquina está tudo certo, você que está usando da maneira errada. Porque o operador não é treinado, não foi feito, não foi isolado a área, não está usando o EPI correto, tem um ruído aqui que a pessoa tem que usar o abafador, tá? Então, também é função nossa aí do Tec Segurança monitorar isso, né? Agora, essa semana, o professor Pedro me passou aí um dado aí dizendo que poucas empresas no Brasil, acho que são 130 mil empresas somente, tem que ter SESMIT no Brasil. Tá? Então, nem toda empresa tem um profissional de segurança do trabalho. E se lembra, a gente fez a aula de SESMIT, né? O menor SESMIT é um técnico de segurança, né? Quando a gente começa aí do pequenininho, pelo grau de risco, pelo número de funcionários. Então, olha só aí um mercado de trabalho que tem para vocês, da pequena e da micro e da média empresa, que não precisa, por lei, ter o técnico de segurança do trabalho, mas ela tem problemas de segurança do trabalho. Ela é fiscalizada, né? Aqui na NR9 até é abrandado alguma coisa para pequena e para microempresa, né? Por exemplo, a questão de layout, de arranjo físico aí da NR12 também, diz assim, esse item é dispensado para pequena e média empresa. Mas essa pequena e média empresa tem problemas, né? Tem acidentes, e vai ser fiscalizada também por outros itens. Né? Para encerrar, deixa eu contar uma outra historinha aqui. Eu fui, faz aí uns 15 anos, uns 16, 18 anos aí, lá em Florianópolis, e eu fui chamado por uma empresa que tinha sido notificada aí pelo Ministério do Trabalho para pedir um PPRA, né? E era uma pequena empresa, tinha lá 5 funcionários, uma microempresa lá, né? Fabricava esses vasos de cimento aí, mas fabricava muito, sabe? Vasos para decoração e jardinagem, né? Cada vaso, o vaso maior ali pesa 50 quilos. Então, fui lá atender lá o processo lá, então, primeira coisa, né? Como é o teu processo de trabalho? Tá aqui o documento do Ministério do Trabalho.
o mistério, né? Ele falou lá, pediu aqui esse PP, sei lá o que, é isso aí e tal. Não, a gente vai fazer, mas você tem que me explicar quanto é esse documento, quanto custa. Não sei, deixa eu ver aqui o teu processo de trabalho, né? Então fomos conhecer lá o processo de trabalho. Então ele tem lá uma parte de entrada de insumos, cimento, areia, ferro, tem umas formas lá. Então a primeira etapa é você preparar, selecionar esse material e preparar a argamassa, né? E aí outra etapa, corre em paralelo a essa de preparar a massa, é montar a ferragem dentro de um molde. Então tem lá uma máquina para você dobrar o ferro lá e fazer a ferragem dentro de um molde de fibra de vidro. E aí você coloca essa massa ali dentro, dá um tempo de cura do concreto e depois você leva esse concreto, esse vaso, pesado ainda, com água ainda dentro, né? Com a argamassa, você leva para um forno. E aí nesse forno você aquece lá uma temperatura para dar a cura do cimento para o vaso não rachar. Depois vai para um outro setor onde você faz um lixamento desse vaso. Claro, antes de ir para o forno você tira o molde, né? Secou o concreto, tira o molde e bota no forno para fazer a cura. Aí lixava e outro setor que pintava esse material e outro setor que armazenava. Só que era um zigue-zague grande ali na empresa, né? Eu disse, o teu principal problema aqui não é segurança do trabalho, é transporte. Mas como que você diz isso? Se você botar, por exemplo, a entrada, fazer um layout em U, desenhei para ele, ó, entra por aqui, sai por aqui, então você vai ter um lugar só para encostar o caminhão, tanto para você receber material, quanto para você despachar os vasos. Isso aí já economiza a movimentação. Outra coisa, você tem que botar essas células na sequência do processo, pô. E esse problema de transportar vaso era o principal problema dele, o transporte interno, né? Então, projetei lá uma mesa com rodízios, para já montar esse vaso dentro, botar a argamassa dentro e levar essa mesa, já era na altura da prateleira do forno. Depois a gente vai ter uma aula de NR14 aí, vamos ver algumas coisas de fornos aí, várias coisas de fornos, né? E você já arrasta, então já resolve um problema de ergonomia também, transporte manual de carga, né? E aí tem problema também de ruído, então de poeira, então separar os setores melhor. Na hora de lixar aqui esse cimento também gera muita poeira, então projetei lá uma cortina d'água para a gente poder soprar, com o ventilador soprar essa poeira para a cortina d'água e matar a poeira, e isolar também o setor de pintura e tal. E aí, então, todo o trabalho mais se foi em processo de produção, né? Dentro dos equipamentos que ele dispunha, tinha lá uma mesa vibratória para poder acomodar a massa dentro do molde, né? Então, pô, aterramento elétrico aqui, a parte móvel daquilo ali, essa bitoneira está com a engrenagem exposta, vamos botar uma chapa aqui para proteger, vamos aterrar essa bitoneira também, pode dar um choque no operador. E ajudou muito na produção. Então ele olhou, pô, então não há problema só de segurança, melhorou a minha produção, vou economizar mão de obra, vou economizar tempo, vou economizar desperdício de material, né? Então veja aí o mercado que existe para vocês aí, técnicos de segurança também, como consultores de empresas pequenas e médias aí. Não só essa atitude legalista de dizer, olha, a norma é assim, melhor que feche, né? Mas de a gente bolar, projetar mesmo melhorias e implementar nas empresas melhorias para proteger a vida das pessoas ali, a segurança, a saúde das pessoas, e também melhorar a produtividade, que não é nenhum pecado. O que eu não posso é que eu não posso admitir é que o lucro, a produtividade seja às custas do sangue do trabalhador, né? Tá? Porque esse trabalhador não é só questão humanitária, esse trabalhador também vai daqui a pouco ser um peso para a sociedade, não só para a família dele ou para ele mesmo, né? Então vai ser um peso para a sociedade, que se ele perder a capacidade de trabalho dele, perdeu tudo, né, que ele tinha, né? Então, assim, não dá para a gente ter simplesmente um sistema de seguridade que vai amparar todo mundo que se lasque e o pessoal que projeta o trabalho, projete o trabalho mal feito, né, improvisado, sem a preocupação de que vai adoecer alguém. Então, a segurança do trabalho tem que fazer parte do trabalho, tem que estar embutida no processo de trabalho. Tá? E aqui faltam 5 minutos ainda, mas só a mensagem final para a nossa aula de hoje, gente. Vale a pena investir em segurança do trabalho. Tá? O nosso serviço, o nosso fazer aqui é um bom produto, não é vender geladeira para esquimó. Tá? O seu serviço, o seu projeto, a sua melhoria aí, ela é boa para todo mundo, é boa para o funcionário, é boa para a empresa, é boa para a sociedade, é boa para o governo. Então, a nossa profissão é muito nobre, né? E nós não somos
um Zeca qualquer, né? Nós não somos uma pessoa que estava ali passando ali, ele me dá uma opinião aqui sobre, nós somos profissionais, nós somos as forças especiais, né? Não é uma pessoa só que consegue enxergar um risco, a gente também consegue enxergar soluções e vamos trabalhar com profissionalismo. Quando você chega em um filme de ação, dizer, teve um assassino, aquele cara vai lá, o investigador vai lá, isso é um trabalho de um profissional, só deu um tiro, já acertou, né? Então, assim, nós não vamos matar ninguém, né? O nosso, justamente é o contrário, né? Então, assim, ser profissional, se especializar, gostar do que faz também, né? Não é só um emprego, uma ocupação, uma profissão. Se lembre que a gente vai viver disso. Não quer dizer, eu estava dizendo aqui para minha filha essa semana também, que ela está com 14 anos aqui, agora está pensando em profissão, né? Não quer dizer que você vai se aposentar nessa área, mas a segurança do trabalho ela é importante para qualquer área. Então, mesmo que você mude de carreira, que agora as carreiras estão bem diferenciadas, né? Os processos de trabalho estão mudando com mais rapidez, todos esses conhecimentos aqui você vai usar em qualquer área que você for trabalhar. E eu tenho a esperança que vários de vocês, se não todos aí, ajudem aí a salvar o pescoço de quem trabalha, né? Preservar a saúde de quem trabalha. Que é a grande parte da população, né? 99,5% da população aí, ou por aí, sem ser muito exagerado, mas o seu grande patrimônio é a sua força de trabalho. Então vamos lá, nossa missão é nobre e a gente está sendo preparado para realizar com excelência. Tá? Beleza, gente, todo mundo assinou aí a lista de chamada? Amanhã vamos trabalhar os anexos da NR12, tá? E o detalhamento de várias máquinas e vários equipamentos e proteções. Eu vou postar agora ainda à tarde essa videoaula e amanhã a gente faz esse reforço e comenta mais alguma coisa. É legal vocês conseguirem assistir essa aula antes da nossa aula ao vivo aqui, para também a gente ter uma discussão melhor, né? Umas perguntas e poder amadurecer. Eu sei que vocês estão muito ocupados aí, tem as outras disciplinas também, tem outras coisas na vida, mas se tiverem um tempinho, dá uma olhadinha no vídeo ali, tentar fazer a atividade, ajuda bastante, né? A metodologia da sala de aula invertida, né? Você vê primeiro sozinho, depois você traz aqui para o professor para o debate. Tá? Ok, valeu, tchau, tchau, muito obrigado pela atenção. Tchau, professor.